Hello, my beautiful butterfly, minhas borboletinhas, como vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é babado. Esse vídeo é pra quem tem medo. Você tem medo? Eu tenho. Alguns. Esse vídeo é pra quem tem medo. Você tem medo de dirigir? Você tem medo de altura? Você tem medo... Sei, tem gente que tem medo de borboleta, tem gente que tem medo de pomba, tem gente que tem medo de tanta coisa, de cobra. Esse medo é para quem tem medo, medos no geral. Eu não vou tratar um medo específico, a gente vai tratar medos, fobias. Ponto. Vamos começar falando um pouco sobre os medos. Os medos, eles podem ser muito limitantes. Quando a gente tem um medo específico, ele pode ser muito limitante. Eu passei uma fase na minha vida que eu tinha medo de tudo. Tudo. Eu desenvolvi pânico, e o pânico, ele te leva a ter medo de uma série de coisas. O pânico, infelizmente, ele te leva a desenvolver medos que você nem sabia que tinha. Eu quando era pequena, tinha medo de cachorro. Eu perdi esse medo. Eu voltei a ter medo graças ao pânico. E, infelizmente, eu fui atacada por um cachorro. Olha, a lei da atração aí, minha gente. Então, a gente vê como o medo, ele limita a nossa vida. Às vezes, você vai deixar de ter um cachorro por causa do medo. Ou você vai deixar de ter... de fazer um passeio porque você tem medo de altura. E envolve, sei lá, uma tirolesa. Então, vamos conversar como o medo nos limita. É uma limitação muito grande ter medo de certas coisas. Eu não tô falando pra gente tratar, pra gente nunca mais ter medo, pra gente ser a pessoa mais corajosa do rolê. Não é isso que vai acontecer. Infelizmente, não é isso. Não é assim que funciona um tratamento. Ainda mais um tratamento aberto, sem ter um direcionamento. Mas eu tô dizendo que ao tratar, a gente vai tirando a primeira camada e depois uma outra e depois uma outra. Quanto mais a gente vai tratando energeticamente, mais essas camadas vão deixando de interferir na nossa vida. Eu tinha pavor de cachorro. Depois que eu fui atacada. Obviamente, eu não conseguia. E eu já tive cachorro, isso que é interessante. Eu tive cachorro, eu amo cachorro, mas eu tinha pavor de cachorro. Eu não podia ver um cachorro perto de um portão, que aquilo me dava pavor, pânico. Eu ficava em pânico, literalmente em pânico. Eu entrava em pânico. Eu travava. Conforme eu fui trabalhando os meus medos, no geral, sem nunca trabalhar esse especificamente, eu notei que isso melhorou. Hoje em dia, se não é um cachorro que eu conheça, que eu tenha familiaridade, eu não vou chegar perto. Não por conta que fui mordida. Não é que eu fui mordida, que foi uma coisa absurda, não. Mas eu fiquei traumatizada. Mas eu consigo chegar perto de um cachorro, consigo ter amor pro cachorro ainda e coisa e tal. Então, pra vocês verem que isso vai melhorando. Hoje em dia eu consigo passar perto de lugares que tem cachorro. Eu ainda assusto menos do que eu assustava antes. Eu consigo andar próxima às casas que tem portão que tem cachorro. Mas aquele pânico que eu sentia no começo passou. Foi passando. Tem passado conforme eu vou fazendo esses tratamentos para medo, vai passando. Eu nunca fiz um específico para isso. Porque eu nunca senti necessidade, na realidade. É uma coisa assim que também você vai aprendendo a lidar. E uma coisa que eu aprendi quando eu tive pânico é sempre me forçar a viver certas situações que são desconfortáveis. Porque isso é o que vai me deixar viver bem, entendeu? Então é isso. Como a gente
convive com medo, como a gente supera o medo e como a gente coloca hábitos saudáveis no lugar. Eu não odeio cachorro, eu amo cachorro, mas eu ainda sinto um pouco de receio. Por uma experiência ruim, sabe? E não era culpa do cachorro. Eu não culpo o cachorro, eu culpo o dono, que deixou o portão aberto. E o cachorro veio correndo e me atacou. Foi uma coisa meio besta. Eu nunca vou culpar o coitado do cachorro, sabe assim? Mas são situações que acontecem na vida. Então, essa foi a minha experiência. Eu sei que eu poderia contar várias por conta do pânico, mas essa eu senti de dividir, que não é uma coisa que me... Assim, eu acho que é uma coisa comum. Algumas pessoas sentem medo de cachorro, sentem medo de animais e tá tudo certo. A gente não veio aqui também pra desbravar o mundo. E eu sinto que é uma coisa que eu consigo dividir sem pesar pra mim. Tem coisas que a gente não consegue dividir, né? Que a gente sente assim, uma barreira e tal. Isso eu consigo dividir e tá tudo ok. Tá tudo ok, vai passar. Vai, tipo, uma hora essa situação vai melhorar, uma hora essa situação vai passar. E eu digo mesmo pra vocês, uma hora esse medo vai ficar um pouco mais leve, vocês vão conseguir confrontá-lo. Tem gente que tem claustrofobia, graças a Deus eu nunca tive. Mas eu tenho uma amiga que uma vez o metrô parou e ela começou a passar mal. Gente, medo é normal. Até um certo ponto, o medo é natural, o medo é normal, o medo é pra nos proteger. O que a gente vai tratar aqui nessa mesa são as coisinhas que são fora da curva. Sabe assim? Foi além do que deveria. É isso que a gente vai tratar. Então, bora lá. Tratar medo. Que meda! Vamos lá. É divino realizar esse tratamento. Eu tenho autorização de todos os mentores, de todas as pessoas envolvidas. Beleza. Vamos começar por qual tratamento? Novamente o divórcio. Então, vocês vão ver o divórcio porque, e como eu já expliquei antes, né? Que vocês vão se divorciar de alguém, pelo amor de Deus. Essa mesa de divórcio, ela limpa as energias. Então, por exemplo, eu fui atacada por um cachorro. Ela vai limpar o quê? Essa situação. Esse ataque, tudo que envolveu foi, sabe assim, essa restrição que imperou. Eu vou deixar de ser atacada, de ter sido atacada? Não. Isso aconteceu, é um fato. Mas ele vai ser menos pesado na minha vida. Ele vai passar a ser mais leve. Porque eu fui tratar. A fulana ali na esquina tem claustrofobia. Então, a próxima vez que acontecer de você estar num ambiente fechado e você não ter pra onde correr, porque de repente, sei lá, tem lugares que só tem elevador e você vai ter que enfrentar isso. Vai ser menos desgastante. Você vai, ao invés de você ficar pensando que você tá num lugar presa, você vai ficar pensando, você vai contar de 1000 a 0. Ou você vai pensar em coisas positivas. Você vai treinar o seu cérebro a focar em coisas diferentes. E aí você vai se sentir mais leve. Na hora você vai imaginar uma coisa diferente daquilo que você está programado. Vamos trabalhar como a gente pode, a partir desse medo, tornar a nossa vida transformar a nossa vida com hábitos positivos. Muitas vezes, por conta do medo, a gente desenvolve hábitos muito negativos. A gente vai transformar em hábitos positivos. Também tem isso, tá? Então, aqui já está a mesa posicionada. É divino abrir esse tratamento, a mesa está posicionada corretamente. Aceita cristais. Perfeito, mesa. Então,
Então, vamos montar com os cristais. Não é aqui. Não é aqui. Ok. Aceita esses elementos nessas posições. Aceita mais algum elemento. Ajusta, equilibra, harmoniza. Ajusta, equilibra, harmoniza. Ajusta, equilibra, harmoniza. Ajusta, equilibra, harmoniza. Quanto tempo essa mesa deverá ficar montada? Minutos. 3 minutos. Perfeito. Então tá. Aqui eu quero que você coloque nessa mesa, nesse exato momento, as suas fobias, os seus medos, aquilo que mais te assusta. E pode não parecer, mas de repente pode ser que você tenha medo de ficar desempregado. Por que não? Ou você tenha medo de perder uma pessoa próxima, você tenha medo de coisas mais palpáveis, como eu falei, de algum animal, ou de estar em um ambiente fechado, ou você desenvolveu pânico, como eu, porque não? Pânico tem medo envolvido. Eles chamam de agorafobia, né? Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu fui ler um livro sobre pânico, né? Sobre alguns exercícios que você faz para o pânico. E eu lembro que na hora eu li agorofobia. Agorofobia é medo de aranhas. Eu falei, gente, mas eu não tenho medo de aranha. Tem medo de aranha. Aí depois que eu fui entender que era agorafobia, eu falei, ai, gente, só troquei umas palavras e entendi meio errado, né? A distração do pânico faz a gente ficar meio, né, doidinha. Mas enfim, só troquei o medo. É o medo do agora, é o medo do presente, é o medo de você vivenciar o que você precisa vivenciar, o cotidiano. Existe. Que mais? Coloca o teu medo aí. Fala, eu não consigo pensar em nada, então eu imanto medo para ser tratado. Aqui a gente tá limpando esse medo. A gente está limpando desde a causa raiz. O que motivou você a sentir esse medo? Será que foi uma experiência ruim na escola? Foi uma experiência ruim com a tua família? Foi alguma coisa que você viveu sozinho, você não sabia como lidar com aquela situação? Tem gente que tem medo de falar em público porque se sente talvez indefeso. Então, coloca e manta tudo isso aqui agora. Desde o começo, a causa raiz, eu não sei de onde vem. Tem problema. A mesa vai achar essa causa raiz para você. E a gente vai trabalhar, vai limpar. Porque a gente tem que limpar a causa raiz. Para não repetir. Tá bom? Limpou? Sentiu aí mais leve, mais tranquilo, mais suave, mais tranquila? Posso retirar mesmo? Posso retirar a mesa, então vamos lá. Agora a gente está fazendo um tratamento para a saúde, mesa da saúde. Eu quero te fazer uma pergunta: o quanto os seus medos impactam na sua saúde? Pensa por um segundo. Quanto você já sentiu dor de estômago, enjoo, dor de cabeça? Quanto que isso impactou na sua pressão, na sua diabetes? Ou o quanto isso prejudica, de repente, a sua fala, a sua garganta, que sua garganta chega a doer? O quanto que
esses medos estão impactando na sua vida nesse sentido, na sua saúde diretamente. Que você sabe que o dia que você tem que falar em público é o dia que te dá dor de cabeça, é o dia que a sua fala não sai, que você vê que a sua garganta tá doendo, que seu estômago revira. Eu quero que você pense. Quanto medo é desgastante. Então, vamos colocar aqui agora um acolhimento. Tá tudo bem sentir medo. Tá tudo bem de verdade. Um acolhimento maior ainda. Toda vez que você começar a se sentir assim por conta do medo, eu quero que você repita para você mesmo: eu estou seguro. Eu estou segura. Até relaxa. Isso é uma afirmação da Louise Hay. Para quem não conhece, ela é a rainha das afirmações, né? Ela dizia que você poderia se curar através das afirmações. E realmente as afirmações são fantásticas. Elas podem imantar coisas muito boas e fazer a gente ter um posicionamento diferente na nossa vida. Mas para mim, experiência própria, só a afirmação não vai fazer efeito nenhum se eu não colocar numa mesa ou se eu não mudar o meu estilo de vida. Mas toda vez que eu tô me sentindo muito com medo, acuada, insegura, eu falo pra mim mesma que eu tô segura. Por quê? Porque eu tô afirmando pro meu cérebro: eu estou segura. Por mais que eu ache que eu tô em perigo, por mais que eu ache que aquilo vai ser caótico, eu estou segura. Eu estou afirmando que eu estou em segurança. Eu estou transmitindo isso pra mim mesma. Na primeira vez não vai soar. Vai soar estranho. Na segunda vez também. Na terceira. Mas insista. Vai fazer efeito. Aí você relaxa. Aí você fala: eu estou em paz. Eu estou bem. Todas as vezes que vier um pensamento intrusivo, ou que você ficar parecendo uma matraca, que parece que a minha cabeça, eu não sei de vocês, mas a cabeça parece que faz assim, ó. Vai. Aí parece um rolo. Não. Eu falo: hoje não, viu? Não. Hoje quem manda sou eu. Aí eu sento, eu respiro fundo, eu falo: isso é pensamento intrusivo. Isso aqui é essa ruminação mental. Não. Eu vou me acalmar e vou colocar meus pensamentos no lugar. É uma batalha. Aqui, meus amores, não tem nada que eu não... Assim, eu vivencio essa jornada. Pra mim é difícil? É muito difícil. Muito difícil. Controlar a mente, como pra todo mundo. Eu não vou mentir e florear as coisas, porque não tem porquê. Porque não tem porquê, ficou péssimo. Não tem o porquê. É difícil, é cansativo. Tem dia que é muito cansativo, tem dia que a ruminação mental parece uma loucura. Aí eu falo: peraí, isso não é meu, isso não me pertence, eu devolvo a quem pertence com consciência anexada. Fala isso 3 vezes: eu devolvo a quem pertence com consciência anexada. Tem coisa que não é nossa, a gente devolve. Fica com o que é teu, não. Não fica, devolve, passa adiante, que é a pessoa que tem que aprender com as lições dela. E pronto, tá tudo certo, tá tudo ok. Fica na tua paz. Fica na tua serenidade. O importante aqui é: mantenha paz e serenidade. Mantenha os seus focos, os seus objetivos. Se o seu foco é vencer esse medo, é ultrapassar, é ir além do que essas restrições te provam, vá. Não vá escancarando com o pé na porta, um passo de cada vez. Vou te dar o exemplo do cachorro novamente. Eu não venci totalmente o medo.
mas eu não conseguia andar na calçada. O que eu fiz? Falei, não, lugar de pedestre é na calçada, não vou colocar o risco na minha vida por um medo. Passei a andar na calçada. Cachorro late, eu me tremo toda, ok? Os cachorros latem. É da natureza do cachorro. Respira fundo e vai. Às vezes eu me assusto. Ainda. Mas eu continuo, eu persisto, porque meu lugar é ali, meu lugar de pertencimento é ali. Se a gente deixar o medo dominar a nossa mente, a gente não vai pro caminho que a gente tem que passar. A gente não pertence ao lugar que a gente tem que pertencer. O seu lugar é aqui, ó, andando na calçada. O que você tá fazendo no meio da rua? Ali não é o seu lugar. O medo faz isso com a gente, faz a gente andar por caminhos sinuosos. Imanta aqui que você, a partir de hoje, passo a passo, vai vencer. E como que eu consigo isso? Defina que você vai superar. Como a resposta chegará? Da espiritualidade, não é nem de mim, é da espiritualidade. Peça e será atendido. Não tá na Bíblia? Então, peça. Peça que você vai ser atendido. Peça para superar um medo. Eu tenho tanto medo de escada rolante, de elevador. Sobe um andar. Um andar. É o suficiente. Sabe, um lance de escada. Você não precisa mais que isso. Um passo por vez. Um passo por vez. É aí que a gente vai. Não é correndo. É um passo por vez. Eu tenho medo de falar em público. Então começa falando para uma pessoa. Depois para duas. A gente não vai vencer esse medo falando para 500, para 1000 pessoas. Vai ser para uma. Depois você fala para uma pessoa, você vai falar para duas. Vai. Caminhe. Não deixe o não vou falar porque é uma mesa de anestesia. Não deixe o medo vencer. Eu já deixei medo vencer na minha vida por causa do pânico. Eu sei o quão caro eu paguei. Não deixo mais, não dou mais abertura. Eu falei pra mim mesma, chega, acabou. E esses medos que eu deixei me vencerem, estou tratando aqui junto com vocês. Não, queridos, essa energia acabou na minha vida e acabou na vida de vocês. Chega, é o nosso basta. Daqui pra frente, a gente vai agir diferente, com outras atitudes positivas. E toda vez que vier pensamento intrusivo, eu não consigo, eu consigo. Claro que eu consigo. Se outra pessoa consegue, por que eu não consigo? Eu tô com medo, eu estou segura. Substitua por algo positivo. Eu tô tão insegura. Não, eu estou segura. Eu estou segura onde eu estou. Estou segura de mim. Eu sou segura. Eu sou seguro do que eu vou fazer. Respira fundo, que é pra você trazer paz, plenitude para aquela ação. E fala e manta, porque quando a gente fala, a gente projeta essa situação. Vamos ver se a gente pode retirar a mesa. Eu tô aqui meia hora falando, né? Posso retirar? Beleza. Projete coisas positivas na sua vida. Virar. Agora a gente vai tratar os ambientes. Eu
tratamento energético de ambientes. Então, quais são os ambientes que você deixa de frequentar por medo? Eu não vou passar perto de casa com cachorro, por exemplo. Então eu não ando na calçada. Olha o meu pertencimento. Eu pertenço à calçada, eu sou pedestre. Tô andando na rua, pertenço àquela calçada. Obviamente que nessa mesa a gente tá tratando o meu pertencimento àquela calçada. E você? Você deixa de ir aonde? De frequentar elevador? De frequentar escada rolante? De frequentar um púlpito, por exemplo? Essa mesa vai trabalhar essas questões. Os locais que você está deixando de acessar por medo. Então, esses locais, eles estão sendo tratados aqui. Por quê? Por que você está deixando de acessar? Ai, olha, eu não gosto de teleférico, não gosto. Mas tem uma viagem incrível e eu tenho que passar pelo teleférico para poder acessar um determinado local. Não tem jeito. Mas eu não gosto de altura. Eu também não gosto de altura. Mas se me chamar pra ir, eu vou. Ué, se é uma coisa que eu sei que é segura, eu não vou, por exemplo, pular de paraquedas, mas eu vou. Então eu quero que você, primeiro, pense nos locais que você tem se limitado a frequentar por conta desses medos, dos seus medos. Eu tenho medo de perder o emprego. Então eu não vou a barzinho, eu não vou comer num restaurante, eu não peço um iFood, porque eu tenho medo de perder meu emprego. Compreensível, você está economizando dinheiro. Mas esse medo já vem há 1 ano. Então você está se negando um prazer há 1 ano. Mas será que se você fizer isso uma vez no mês, vai afetar tanto o seu salário assim? De ir num restaurante? E não tô falando pra você ir lá no Faz Ano, que é um restaurante aqui em São Paulo carérrimo. Não. Tô falando pra você ir num restaurante que você possa pagar dentro do seu mês, que não vai afetar o seu orçamento. Aliás, eu vou pedir autorização pra espiritualidade mais uma vez. Eu quero gravar só sobre finanças. E não é sobre prosperidade, não é uma mesa radiônica, é falando sobre finanças. Não entendo tanto quanto eu gostaria, porém eu entendo o suficiente pra gente ter uma conversa. Então vamos bater um papo, beleza? E quem sabe o que eu conheço e o que eu sei da minha vida, da vida no geral, possa te ajudar. A gente nunca sabe quem pode ouvir e tirar alguma coisa boa daquilo, tá? Então, você deixou de ir num aniversário porque você tá com medo de perder o seu emprego, tá com pouca grana, ou você perdeu o seu emprego e tá com medo de gastar. Aí, eu acho, quando a gente tá falando desse tipo de medo, eu acho bem plausível, porque a gente tem que fazer as contas mesmo. Mas a gente também tem que entender o que é um medo real, do que a gente não pode gastar, que vai comprometer nossa renda, e o que é um medo irreal, o que é um fora da curva. E é esse fora da curva que a gente tá tratando, tá? Mas se você, por exemplo, perdeu seu emprego e tá morrendo de medo que não vai conseguir, a gente tá tratando isso também. É todo tipo de medo. Tem tanto tipo de medo que eu nem sei dizer. Tem gente que tem medo de palhaço, o que eu acho super normal. Tem gente que tem medo. Eu conheci uma pessoa que ela tinha medo de anão. E tinha uma pessoa com nanismo que trabalhava conosco. Ela não conseguia encontrar com aquela pessoa, era meio complicado. Então, para vocês verem que não dá para definir, não dá para julgar. Medo é uma coisa complexa, muito complexa. Hoje você pode não ter medo de algo e passar a ter por um outro motivo, por uma experiência ruim. Então a gente está tratando os ambientes que você frequenta, os ambientes que você não frequenta,
para justamente te dar aquele equilíbrio, aquela força, aquela potência. O que a gente tem aqui? A gente tem cristais de cura, saíram 2 cristais, 2 esmeraldas, 2 cristais de cura, um cristal de proteção, que é a bronzeta, um cristal lindo de acolhimento, eu esqueci o nome desse cristal, mais um cristal de cura. Esse cristal, a crisocola, é um cristal poderosíssimo de acolhimento, né, como eu falei, tanto esse quanto esse, acolhimento. Então, para você se acolher, para você não achar que você é a pior pessoa do mundo, porque você não consegue frequentar um ambiente, tá tudo bem, a gente não consegue hoje, mas amanhã você talvez consiga. E quando eu falo frequentar, é pegar um avião, é entrar no elevador, é pegar uma escada rolante, qualquer tipo de ambiente, qualquer coisa, a gente tá colocando qualquer cenário. Como eu disse, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que tinha medo de pessoas com nanismo. Um medo, gente, não era preconceito, era medo mesmo. Ela não conseguia ver a mulher que ela passava mal. E não dá pra julgar, porque eu não sei que experiência que ela viveu no passado que levou ela a ter esse medo. Medo é uma coisa irracional, muitas vezes. Tem uma base, mas muitas vezes pode ser irracional. Por isso, não achem, não julguem, porque não cabe a nós julgar. O que eu acho que nós devemos fazer é muito acolhimento. Da mesma forma que eu tenho medo por uma experiência traumática que eu passei, você pode ter um medo. Aquela pessoa pode ter passado por um medo, ter esse medo, passou a ter por uma experiência traumática que ela não quer revelar. Então, vamos colocar no seguinte: as pessoas nunca vão nos dizer de onde vem a raiz daquele medo, muitas vezes porque não sabem, outras vezes porque não querem, por vergonha. Estamos tratando isso aqui agora. Vergonha, o medo, até mesmo medo das pessoas descobrirem o porquê desse medo. Ai, que loucura. É o medo levando a outros medos. Um medo leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que vira uma teia de aranha. Estamos tratando tudo isso nesse exato momento. O ambiente que você adquiriu o medo, os ambientes que você não vai, o ambiente que você tá agora, para te fortalecer, para você ficar mais forte, e na próxima vez aquele medo era uma pedra desse tamanho. Cadê? Vamos pegar uma pedrona. Era uma pedra desse tamanho, ó. Tá vendo? Mas na próxima vez vai ser assim. Hoje ele tá assim, amanhã ele vai estar assim, porque você tá tratando ele aqui agora. E quem sabe no futuro vai virar só isso, ó, uma florzinha seca, murcha. Disso para isso, é essa a nossa intenção. Chegar aqui, ó, uma florzinha murcha, uma lembrança que um dia você teve medo. Eu vou ficando por aqui com essa imagem visual para você entender o que é um tratamento energético, que é onde a gente objetiva chegar. Pode ser que não seja na primeira sessão, nem na segunda. Essa sessão, vamos perguntar, é divino as pessoas repetirem quantas vezes elas sentirem necessidade para medos adversos? Elas podem matar mais de um medo nessa mesma sessão? Então, é divino vocês imantarem mais de um medo nessa sessão. É divino vocês repetirem diversas vezes, sempre que vocês a sentirem necessidade. Por exemplo, eu vou hoje falar em público. Tô morrendo de medo. Liga o vídeo. Mesmo que você não ouça, mesmo que você deixe no silencioso, deixa tocando você no mesmo ambiente, ou põe o fone de ouvido bem baixinho. Deixa tocar.
ai, olha, eu passei por uma situação que me trouxe esse medo. Toca. Toca para limpar, para aquilo não ficar reverberando na tua energia. Você vai ver como você vai passar por essa situação mais facilmente. E quando você menos pensar, vai estar aqui, ó. O nosso objetivo é chegar aqui, então toque várias vezes. Se você quiser um tratamento específico, me procurem, porque eu sou radiestesista. Eu posso desenhar um tratamento específico para vocês. Mas como esse é um tratamento genérico, no sentido de para muitas pessoas, talvez ele vá ser mais sutil. Mas não é que ele vai deixar de ser importante, não é que ele vai deixar de ser atuante. Como ele vai ser para todas as pessoas que assistirem este vídeo, talvez hoje para você ele seja mais sutil e amanhã ele surta um pouco mais de efeito. Insista. Se você não tem dinheiro hoje para fazer um tratamento personalizado, assista várias vezes. Isso vai te ajudar a melhorar, tenho certeza. O que eu espero com tudo isso é que você se sinta bem, que você se sinta mais leve, que você fique mais confiante, que a sua vida seja brilhante, cheia de luz, cheia de paz, de amor, de harmonia, de tudo que é bom nessa vida. Que a sua vida seja imantada por todas as coisas positivas. Que da próxima vez que você sentir medo, você pense: eu estou em segurança, eu estou seguro, eu estou segura. Porque o medo é parte da vida. Como eu já expliquei no começo, o medo, ele é importante porque é um mecanismo de defesa. Para a gente não nos colocarmos em situações de risco. Mas a gente não pode fazer dele uma barreira para a gente viver nossa vida. Não viva refém dos seus medos. Você não vive aí, eu não vivo aqui, a gente vai vivendo mais libertos. E aí, nosso mundo fica melhor, porque eu e você decidimos fazer mudanças. Mude passo a passo, dia a dia, escolha a escolha. E quando você menos esperar daqui, você vai estar aqui, ó. Um beijo, minha borboletinha querida. Fique com Deus, com os deuses. Seja muito abençoado ou abençoada.